Olá, meus queridos amigos, uma boa noite a todos, sejamos bem-vindos, que nós possamos aproveitar esses instantes em comunhão com Jesus, com esta veneranda doutrina, para que a gente possa realmente colocar o nosso pensamento em vibração positiva, em equilíbrio, para que tenhamos um momento de paz no nosso dia, para que realmente o nosso ser desfrute dessa serenidade que a riqueza da doutrina espírita nos proporciona. E vamos ao nosso trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, lembrando que este é um trabalho sequencial, onde são 6 módulos e 6 roteiros, cada módulo tem 6 roteiros, e esta sequência vai abranger temas do nosso cotidiano à luz da doutrina espírita. Começa lá com o módulo do nascimento, tem vida em família, trata também das drogas, da obsessão, do temor da morte. Então, são várias temáticas que, em algum momento, pode fazer sentido ao nosso coração, porque talvez nós já tenhamos passado por alguma situação dessa, no caso, por exemplo, da dependência, ou temos algum sentimento bastante, digamos assim, judiado, estamos com uma tristeza porque perdemos algum ente querido, então tem o tema do temor da morte, que vai mostrar uma outra visão sobre a morte, e tudo isso vai se encadeando para que a gente possa ter uma visão diferente da nossa vida, não aquela visão restrita, material, mas sim uma visão mais ampla, a visão do espírito, a visão que nos permite enxergar mais além, embora nós tenhamos que viver o presente, mas viver o presente com os olhos além, né? Com um olhar mais amplo. Isso é importante. Então vamos à nossa atividade, chamada Atendimento Espiritual aos Encarnados, módulo 2, roteiro 5, e hoje nós vamos falar do subtema Sofrimento e Justiça Divina. Só através da lei da reencarnação nós compreenderemos algumas coisas importantes. Quais são elas? Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E por que sofremos? São algumas perguntas que em algum momento a gente vai se deparar com elas. Algumas dúvidas que podem passar pela nossa mente, sobretudo em momentos que nós tivermos dificuldade de encontrar o nosso, ou de se encontrar como seres imortais, ou o nosso eu interior, que de fato abrange muito mais do que só a vida material, a vida do corpo físico. É importante a gente, nesse momento aqui, trazer que a lei é um conjunto de regras ou normas para que determinada sociedade ou determinadas pessoas se normatizem a elas, né? Se regrem a elas, para que seja organizada a sociedade, para que, ao cumprir essas normativas, estejamos com a boa conduta. E quando a gente coloca aqui lei da reencarnação, é justamente sobre essa visão mais material que estamos falando, porque se nós formos analisar a reencarnação sob um olhar maior, um olhar divino, nós vamos ver que ele faz parte de uma lei de progresso, de uma lei de amor, de justiça e de caridade. Ela é uma espécie de mecanismo, a reencarnação, um mecanismo divino para que nós possamos evoluir, sempre respondendo às nossas faltas e, com o nosso mérito, através daquilo que formos conseguindo administrar, chegarmos
a uma perfeição que às criaturas é relativa. Então vejamos, quem somos? Isso a gente vai descobrindo ao longo do tempo, justamente com essa chave que a doutrina espírita nos traz. Somos espíritos imortais. Se você ou alguém pense que nós somos apenas esta pessoa que está registrada sob o RG, o CPF número tal, nós estamos apenas considerando a vida material. Nós precisamos entender que nós somos seres imortais, seres complexos. E este ser ele é composto não só pelo corpo físico, como também por um perispírito e um espírito, que é o ser imortal. Então nós somos espíritos. Nós temos uma vida espiritual que é maior do que a vida material. Ela abrange várias vidas materiais e aí nós temos o processo, o mecanismo da reencarnação, fazendo com que a cada existência dessa a gente consiga tirar proveito. De onde nós viemos? Da pátria espiritual, porque assim como existe o mundo material, existe também o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele também é povoado, assim como nós entendemos o mundo material, povoado por pessoas, o mundo espiritual povoado por espíritos. As pessoas nada mais são do que espíritos encarnados, almas que estão na matéria, neste contato com a matéria, pois só aqui na Terra ou no mundo material nós conseguimos aurir, adquirir fatores importantes, desenvolver potenciais nossos para que a gente construa essa evolução. É a cada encarnação que nós vamos montando as pecinhas de um grande quebra-cabeça que no final nós vamos entender como a evolução. Para onde nós vamos? Assim que nós desencarnarmos, voltaremos a esse mundo espiritual para aguardarmos uma próxima oportunidade e assim sucessivamente, quantas encarnações nós precisarmos até chegarmos a um estado diferente, um estado de mais pureza, onde aí nós teremos outras diretrizes para seguir. Nunca estacionando, parando, sempre em evolução, cada vez mais próximos de Deus. E por que nós sofremos? Por que existe tanto sofrimento? Por que é só comigo? Primeira coisa, não é só comigo, não é só com você, não é só com o vizinho. Muitas pessoas sofrem. Todos que estão na Terra em algum momento já sofreram, estão sofrendo ou vão sofrer. Porque este é um plano de reajuste. Aqui é o momento de nós acertarmos as contas. Se dói tirar dinheiro da carteira, até pode doer, mas é necessário. Precisamos pagar o que nós devemos. Precisamos acertar as contas. E não tenhamos dúvida de que Deus sempre vai oportunizar por meio deste mecanismo chamado reencarnação, a melhor forma de reajuste possível para que a gente possa acertar os nossos débitos. Ou seja, se nós estávamos devendo, se nós abrimos uma conta, um débito de R$1.000, vamos trazer para o monetário aqui que fica mais próximo de nós. Se nós devemos R$1.000, tenhamos a certeza de que nós não estamos pagando este valor. Nós estamos pagando muito menos e ainda assim veremos que a gente reclama mais do que deve. Veremos a seguir. De fato, o que é a reencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 4. É a volta do espírito à vida corpórea em outro corpo especialmente formado para ele. Importante não confundir com a ressurreição, que nós ouvimos esse termo muito mais comum nas tradições religiosas do que reencarnação, embora
a ideia reencarnacionista não tenha vindo com o Espiritismo, ela é muito anterior. Mas, normalmente, por via religiosa, nós costumamos ouvir a cultura mais a cultura da ressurreição, que seria a volta depois da morte, a volta no mesmo corpo, o que cientificamente é provado que não tem como haver um ressurgimento vital desta maneira. Mas a reencarnação, essa proposta de o espírito voltar à vida corpórea em outro corpo especialmente formado para ele, nos resolve uma série de enigmas que talvez estejam próximos do nosso dia a dia. Enigmas que nos fazem pensar por que fulano, com apenas 5 anos, tem tanta aptidão para determinada arte, música, ou para determinado campo da ciência, matemática, biologia, entre outras tantas. Por que tão cedo desperta-se essa aptidão para determinado campo? Está explicado justamente com essa base reencarnacionista, onde nós sabemos que temos um pretérito e lá nós adquirimos muito. E tudo aquilo que a gente consegue adquirir vem junto para que nós possamos levar. São produtos que nós vamos adquirindo e esses produtos nunca mais deixam de nos acompanhar. Então, vejamos, até hoje, um grande complicador da sociedade humana é a gestão de tempo. Vejamos no que nós estamos gastando mais tempo. O nosso tempo está indo mais para o lado material, estamos mais preocupados com o relógio de Cronos ou com o relógio de Kairos. Cronos representa o tempo da matéria, o tempo mais próximo de nós, esse tal como nós conhecemos. Kairos representa o tempo de Deus. Então, o tempo que nos une à divindade faz com que nós também posicionemos a nossa existência de uma maneira diferente, de uma maneira a valorizar coisas que talvez antes não tinham importância para nós e a desvalorizar outras tantas que antes ocupavam o nosso tempo. Na sequência, nós temos aqui o objetivo da reencarnação. Qual seria ele? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Então é justamente aquele saldar as suas dívidas, as nossas dívidas. Aquela oportunidade que nós temos. Olha o saldão aqui, vamos reencarnar, vamos aproveitar porque está realmente muito convidativo. Ou seja, tem uma oportunidade aqui, fulano, Diogo, tem uma oportunidade aqui de você reencarnar, mas você vai passar por isso, por isso, por isso e por aquilo. Mas pensa que se você tiver êxito, você vai se depurar também disso, daquele outro e de tal coisa. Então, é como se apresentasse à nossa frente uma oportunidade que você não tem como não agarrar, porque só tem uma maneira de nós evoluirmos, é justamente esse contato com a matéria, fazendo com que nós depuremos-nos aos poucos, através de expiações, de provas que vão gerar esse progresso da humanidade. Somente vivendo múltiplas existências é que teremos a oportunidade de progredir e também de corrigir aquilo que erramos nas existências anteriores. Justiça das aflições. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vejamos o que o nosso codificador Kardec diz sobre a justiça das aflições.
nos afirma que as vicissitudes, as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, eles têm uma causa. Aqueles sofrimentos que passam no nosso dia, que nos perturbam, que mexem com o nosso íntimo, eles têm uma causa. Porque nada no nosso cotidiano, na nossa existência, tudo aquilo que nós vermos como uma consequência deve ter uma causa. E que causa seria essa? Ou causas seriam essas? Até porque, se Deus é justo, logo essa causa também deve ser justa. Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, sobre as qualidades de Deus, aquilo que nós entendemos, ou o Kardec deixou bem claro, aquelas qualidades que não poderiam faltar à divindade, lá está a justiça. Deus é justo. Então, se Deus é justo, a causa dos nossos sofrimentos também é justa. E normalmente está vinculada aos nossos próprios atos de passado. E qual é a necessidade, então, do sofrimento? Por que sofrem uns mais do que os outros? E por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Bom, a necessidade do sofrimento é justamente, primeiro, nós passarmos por todas as experiências possíveis. Porque como alguém vai crescer, como alguém vai entender sobre tudo, se não passa por tudo, né? Por todas essas coisas. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Se ele chegou a esse grau de purificação, nós sabemos que este Jesus que nós, às vezes, interpretamos próximo de nós, porque em sua encarnação ele precisou viver uma vida material, onde teve de se relacionar da forma que nós nos relacionamos com as pessoas, embora tudo de maneira muito superior. Mas ele precisou se aproximar das pessoas, precisou dar exemplos que as pessoas entendessem. Por isso tantas parábolas. Precisou falar de maneira que suas palavras se eternizassem, fossem atemporais. E tudo isso estamos falando não apenas de um ser que encarnou e esteve muito próximo de nós e agiu da maneira mais próxima de nós possível, sem se rebaixar, mas da maneira mais próxima para que nós pudéssemos entendê-lo. Este ser é o mesmo que alcançou a purificação e que sabe todas as ciências, todas as matérias, tudo aquilo que a gente hoje admira. Fulano de tal sabe sobre filosofia. O cientista entende tanto das células, do universo e de tantas questões, até mesmo da medicina. Tudo isso Jesus sabe ao extremo, conhece tudo isso. E nós acabamos interpretando Jesus como o Salvador, aquela pessoa simples, e simplicidade era uma coisa que ele realmente sabia fazer muito bem, embora dentro daquele ser cabesse tanto conhecimento. Então, quando nós vemos Jesus, é importante saber que ele também passou por uma estrada onde conheceu o sofrimento. Precisou novamente, nesse ato caridoso de encarnar e auxiliar o progresso da humanidade, se tornando guia e modelo, novamente experimentar novos sofrimentos, mas já conhecia, já passou por isso, sabia como resolver tantas situações que se apresentaram e algumas destas teve que frear para que pudéssemos acompanhar suas lições, seus ensinamentos. E esse sofrimento
ele normalmente é gerado por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Então a necessidade é aprendizado. Essa é a necessidade do sofrimento, aprendermos como deve ser a nossa conduta diante da vida, para que nós possamos evoluir e chegar próximos novamente de Deus. Por que uns sofrem mais que os outros? Porque alguns já entenderam a marcha e mesmo assim sofrem. Mesmo assim têm as suas dificuldades, os seus débitos. Outros estão numa marcha mais lenta, dificultada por orgulho, egoísmo. É como se estivéssemos sem sapatos em uma terra cheia de pedras, cheia de desafios, e não calçamos os sapatos da fé, da resignação, do amor, da caridade, para que possamos atravessar essas estradas de maneira mais tranquila. E tem outra coisa muito importante, um outro fato, um fator importante. Não tem por que a gente se comparar com o outro. A gente não sabe o que tem na pauta divina daquele que nós estamos comparando, daquele que está servindo como objeto de comparação minha. Precisamos cuidar da nossa evolução, ajudando sempre que possível. Se não tem como ajudar, não tem por que eu estar cuidando ou me perguntando por que o fulano não sofre ou por que o fulano sofre tanto. Certamente cada um tem o seu acerto divino, a sua pauta para acertar, para seguir, para desenvolver. Porque nascem uns na miséria e outros na opulência. Porque é necessário esse tipo de experiências para que nós possamos aprender como é lá. E também porque certamente nós já tivemos outro tipo de experiência, talvez tenhamos nascido em berço de ouro, em palácios, e não tenhamos aproveitado tanto essa oportunidade. Porque a prova da riqueza é a caridade, a abnegação. É mostrarmos que nós podemos nos desapegar daquela riqueza, doando, repassando aquele grande presente que é a riqueza, aquela prova dada por Deus, repassando, tornando, fazendo daquele limão uma limonada. E precisamos também da prova da pobreza para que nós possamos fazer o quê? Desenvolver a nossa resignação, a nossa paciência. Como é que nós vamos aprender sobre paciência, sobre resignação, se nós não tivermos os mecanismos que propiciem o desenvolvimento desses sentimentos? Então nós precisamos passar por experiências que nos propiciem o desenvolvimento desses potenciais. Se não passarmos, não tem como desenvolvê-los. E aí nós não teremos um ser completo nessa evolução. Lembrando que perfeição absoluta somente a Deus, mas a perfeição que nos cabe necessita de experiências das mais diversas possível. Causas das aflições. Como que a gente pode compreender essas causas? Jesus deu-nos a direção, o Espiritismo revelou-a inteiramente. Então, costumamos dizer que Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave. Precisamos abrir essa porta com a chave para que a gente possa entender melhor a causa dessas aflições. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. E aí vem o Espiritismo desvelar essa ideia reencarnacionista de uma maneira muito mais desvelada do que anteriormente, porque nós sabemos que lá na época antiga, onde até mesmo os filósofos utilizavam bastante a ideia reencarnacionista, logo depois a humanidade passou por uma série de experiências religiosas e algumas coisas foram muito bem tapadas
por conta de interesses humanos, porque aquelas verdades não me traziam paz. Eu, enquanto alguém no poder, nesta tribo religiosa, que tinha suas dificuldades também, mas que a lei da reencarnação, sabendo da lei de causa e efeito, esse mecanismo da reencarnação, ele não me propiciava paz, porque se eu plantasse algo agora, eu teria que colher num futuro. Então isso não me trazia paz, porque as minhas atitudes, talvez de plantio, não eram das melhores possíveis. Então era necessário apagar, abafar esse assunto para que as pessoas não ficassem comentando e não vivessem de acordo com essa ideia de vida futura. Então foi necessário que passasse um tempo para que, de fato, esse Consolador prometido por Jesus mesmo viesse trazer à tona a ideia reencarnacionista, para que a gente pudesse entender melhor a causa das nossas aflições, que elas não são só daquelas atitudes que nós tomamos agora, não são só causas atuais, e sim também causas pretéritas, causas de passado. Então aqui são duas as causas, da vida presente, as causas atuais, e das vidas passadas, causas anteriores. Vida presente, causas atuais, vidas passadas, causas anteriores. Aqui tem alguns exemplos de causas atuais das aflições. Caráter e conduta na vida presente. A nossa imprevidência, ela pode determinar consequências que não são boas. Então, se nós estamos ali com sono, dirigindo, pegamos o carro, não damos aquela paradinha necessária, se estamos com muito sono, sai do carro, levanta, toma uma aguinha, podemos bater o carro, talvez aí acabe acontecendo um desencarne, e isso tudo pode proporcionar uma série de consequências por conta da imprevidência, consequências ruins, que nós vamos normalmente culpar alguém, e esse culpado normalmente é Deus, porque é fácil jogar a culpa para o outro, né? É fácil jogar a culpa para quem não vai te dizer nada, te dizer, não, eu não sou o culpado. Ele entende, nos compreende, nos ama e nunca vai dizer, não, meu filho, tudo bem, é o seu tempo agora. Não vai te dizer, olha, você deveria procurar olhar com outros olhos, não reclamar tanto, né? Eu não sou o culpado. Não, ele não vai dizer isso. Nós temos que descobrir isso sozinhos, aprendendo com as ferramentas que ele nos deu. E essas ferramentas já estão aí há muito tempo, já estão na nossa consciência. Essas leis divinas já estão na nossa consciência, mas foi necessário enviar lembranças, e essas lembranças vieram a partir das 3 revelações que nós temos da lei divina. Então, veio a lei de Deus no Velho Testamento, em tantas situações, bem representada também em Moisés, Abraão, já trazendo uma ideia de um Deus único. Aí Jesus veio trazer uma ideia de um Pai amoroso, e o Espiritismo agora desvelando tantas e tantas verdades que Jesus trouxe de maneira alegórica para que nós pudéssemos utilizar essas palavras através dos tempos. Ambição é uma outra causa atual das nossas aflições. A gente ambiciona demais, às vezes investe demais porque sempre quer mais, perde tudo e acaba sofrendo as consequências disso. A perda, para quem é apegado ao dinheiro, a perda deste é algo que provoca muita tristeza.
uma revolta muito grande e até mesmo contra si. Então, sair desse desembaraço emocional é um grande desafio. Ganhamos alguma coisa, ganhamos às vezes um prêmio, um dinheiro que veio inesperado, gastamos de maneira imprevidente ou queremos sempre colocar o outro para trás. Dinheiro que não é nosso não fica conosco. Então é importante a gente entender a ambição para que ela não se torne a nossa inimiga. Mais uma, mau comportamento. Essa aqui é difícil, né? Não só o mau comportamento à mesa, porque é difícil, nós precisamos comer, tem tantas coisas deliciosas. Depois que inventaram o chocolate, então, como ficou difícil, né? Mas, se nós não atentarmos aos excessos, possivelmente no futuro a gente vai ter algum problema em relação a isso. Mau comportamento no sentido do sono, de tantas outros fatores que também, outros vícios que nos levam à dependência. Isso tudo é necessário um olhar redobrado. É necessário passar um antivírus, fazer um escaneamento diário para que a gente não cometa esses atos dos quais nos arrependeremos mais tarde. Falta de organização pode nos gerar uma série de complicações. Aí eu não sou organizado, eu perco o emprego, pandemia, a economia não vai bem, ora, tanto sofrimento. E isso, gente, pode levar a pontos muito delicados. O suicídio, estamos no Setembro Amarelo, o suicídio é um ponto muito grave que nós podemos chegar em virtude, em consequência de atos que parecem simples, cotidianos, como a falta de organização, por exemplo. A sequência dessa falta de organização vai nos levar ao desemprego, vai nos levar a cerceamento de tantas coisas que nós tínhamos. Às vezes nós passamos por momentos delicados na vida e o nosso emocional, a nossa psique entra em conflito, não suporta. Logo começamos a abrir as portas às influenciações, mas por conta dos pensamentos que nós mesmos temos de desistir, de não ter fé, de não acreditar que o jogo pode virar ao nosso favor de novo, desde que nós contemos com a ajuda de Deus. Desde que nós consigamos atentar mais os nossos olhos para Kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é sempre diferente do nosso. Então, não nos preocupemos se nós formos fazer uma prece e essa prece não for atendida logo de início. Em algum momento ela vai ser atendida. Talvez não da maneira como nós esperávamos, ipsis literis, mas com certeza vai ser atendida da forma melhor possível. Porque a nossa visão material não nos permite enxergar além. E quando nós estamos em dificuldade, é a visão material a que mais nós utilizamos. Falta de perseverança. Nós não temos força para continuar. Não acreditamos que exista um caminho diferente lá na frente, ou uma saída. Não temos mais esperança. E aí, se nós não perseverarmos naquele desafio, tentando buscar a solução, nós estaremos dando braços à ociosidade, e isso pode nos levar a uma série de fatores, vícios, como apresentam as imagens aí, às vezes devastadores da nossa existência. Pais infelizes com os filhos, as causas, más tendências não combatidas, e normalmente desde pequenos, lá na infância. Quando o bebê apresenta suas
características, a sua personalidade, e aquilo lhe chama muita atenção, é importante, logo de início, tentar fazer algo em prol dele mesmo e de nós pais, porque depois nós poderemos experimentar o amargor da infelicidade da relação conturbada com os filhos. Então é importante desde o início, assim como podemos e devemos usar o sim, também podemos e devemos utilizar o não, porque é aí que nós estamos formando, apresentando os caráteres retos da vida para os nossos filhos. Uniões infelizes, as causas podem estar vinculadas aos cálculos do interesse e da vaidade, esquecido o coração. Nós nos unimos por conta de interesses, sejam eles quais forem, e as consequências disso lá na frente, principalmente, imaginemos agora, onde nós precisamos conviver mais, estamos mais em casa. Se algo, aquele fator que nos uniu lá atrás, não está incluído o coração, vai ser difícil, vai ser mais difícil. Então é importante a gente tentar esse religamento, coração a coração, buscando o que a pessoa tem de melhor, entendendo as suas dificuldades, mostrando como é bom viver também na simplicidade, do compartilhamento do tempo, de momentos juntos, né, de aproveitarmos qualquer oportunidade para estarmos realmente juntos. E estar junto não é estar com o celular na mão, lado a lado, abraçados. É olhar no olho, é sentir o coração da pessoa amada. Realmente entender as dificuldades que a pessoa tem e olhar com carinho também para aquilo tudo que ela tem de bom e que pode te oferecer enquanto cônjuge. Como evitar esses males? Trabalhando o homem para o seu adiantamento moral e intelectual. É importante se resignar, é importante adquirir paciência, é importante amar, é importante colocar esse amor em ação, proporcionando a caridade, é importante buscar o equilíbrio. Tudo isso faz parte de um trabalho moral, mas também intelectual. Precisamos sim de ajuda intelectual, precisamos ler, precisamos aprender, buscar informações em fontes riquíssimas que falem da vida, para que a gente possa andar com mais propriedade, com mais autonomia dos nossos passos, sabendo para onde a gente vai e sabendo onde estamos pisando. Porque senão, apenas levar o nosso coração adiante pode trazer situações em que nós vamos nos machucar muito. Claro que nós mesmo assim não devemos perder essa atitude do coração benéfico, do coração bom, mas trabalhando também o lado intelectual, nós vamos sabendo melhor abraçar as dificuldades da vida. E normalmente essa resiliência vai nos tornando mais fortes, porque nós vamos entendendo o porquê das coisas, o porquê que bate tão forte, e da próxima vez, não vai bater tão forte assim, porque nós já estamos preparados e entendendo melhor o porquê daquilo que está acontecendo comigo. E as causas anteriores das aflições, flagelos naturais, ali nós temos enchentes, pessoas que perdem todos os seus móveis, a sua casa, precisam dormir em outros lugares, depender de outras pessoas, terremotos, onde as pessoas perdem as vidas às vezes. E aí nós vamos entender que isso faz parte de um resgate, normalmente até coletivo, porque proporcionamos a certas pessoas momentos difíceis, infelizes,
Sabemos que é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele que proporcione o escândalo, ai daquele por quem venha o escândalo, porque precisará acertar isso num futuro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, por isso Jesus disse, embainha a tua espada, Simão. Embainha a tua espada, porque lá na frente, se acontecer isso que você deseja, alguém também pode acabar enfiando a espada em você. Então é necessário nós cuidarmos daquilo que nós fazemos. Acidentes inevitáveis, ali tem um trem, tem um avião. Ai, mas que estranho, eu ia pegar aquele voo e de última hora aconteceu uma coisa, eu fiquei enlouquecido, perdi o voo, perdi o negócio, pois o avião cai. Estavam lá exatamente as pessoas que precisavam estar para depurar-se de alguma coisa que porventura ainda os trancava a certas amarras que foram libertas por conta daquela desencarnação coletiva. Então, a partir dali, abrem-se novas portas, outros caminhos de evolução, mas aquele fato que aos nossos olhos é triste, é horrível, foi necessário a evolução dos participantes, dos protagonistas de tal fato. Perda dos entes queridos. Às vezes, nós adquirimos sentimentos de tristeza profunda por conta da saudade imensa, da paixão exacerba que nós temos pelas pessoas que nós amamos. É natural nós amarmos muito as pessoas, mas não ter uma ideia de uma vida futura, de uma separação momentânea, nos traz muito mais sofrimentos. E o Espiritismo vem justamente fazer uma diferença enorme na vida de todos nós que perdemos entes queridos, não tirando a dor, mas tirando o desespero, o sofrimento exacerbo. Esse sofrimento exagerado, essa tristeza profunda, o Espiritismo vem tirar de nós. Não vai apagar a dor, não vai fazer com que a gente sinta menos saudade, mas vai tirar de nós o desespero, o desequilíbrio, por conta deste fato, destas perdas que são naturais a todos nós. Doenças de nascença, a síndrome de Down, deficiência física, congênita, tudo isso pode ser uma oportunidade incrível para o espírito que está agora portador de determinada limitação, para que numa próxima encarnação, não tendo mais aquele débito, possa melhor aproveitar a sua existência partindo para outros campos, começando com menos pedras para carregar. Então são necessárias essas limitações para que aquela existência proporcione um triunfo ao espírito que se liberta de amarras muito apertadas e difíceis de serem tiradas, mas que com a oportunidade da reencarnação, desta forma, com essas limitações, vai fazer com que, além de não ter mais débitos, resgate muitos outros que ficaram em haver. Causas anteriores das aflições, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem, lá ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi orgulhoso, pode nascer em condição humilhante. Avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna, pode ser privado do necessário. Foi mau filho, poderá sofrer com os seus filhos. Então, os sofrimentos, para a gente entender, são originários dos nossos atos infelizes. Não é Deus que fez um sorteio da Mega Sena
e jogou para uma pessoa: olha, você é o sorteado, você vai sofrer. Não é assim que funciona. Sofrimentos são causados por nossos atos infelizes. São colheitas da nossa semeadura. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos poder comer depois ou não comer, passar fome por conta daquele plantio que foi feito de maneira errada. Objetivam a nossa reeducação diante das leis divinas. Precisamos voltar para o plumo. Precisamos nos adequar novamente, nos reeducar, porque foi um bom tempo fazendo aquilo que era errado, que era mais fácil, que gerava maior prazer, e isso trouxe uma série de problemas que agora só serão resolvidos à medida das provas e expiações que trarão novamente esse processo de reeducação e de alinhamento às leis divinas. Motivos de resignação. Sem essa palavrinha fica difícil de nós suportarmos as nossas dificuldades. Por isso que são bem-aventurados os aflitos, esses que conseguem, de uma maneira muito mais consciente, trazer a resignação para si e levar adiante a sua vida. A resignada, por exemplo, aceita os sofrimentos. Já aquela pessoa que se revolta não aceita as tribulações de jeito nenhum. A resignada vai procurar retirar lições, tornar aquela situação desagradável num aprendizado. Já a revoltada vai se entregar às reclamações e não vai sair daquela roda. A resignada confia na justiça divina, tem fé. Já a revoltada vai culpar Deus, vai se revoltar contra a divindade, naturalmente. A resignada, o resultado disso é que, desse comportamento, é que as provas da vida a fazem progredir. Ela consegue fazer do limão a limonada. Já a revoltada vai estragar o limão, vai precisar de mais limão, vai contrair mais dívidas e vai ter dificuldade para fazer a limonada. Não vai conseguir. A resignada vai ter o apagar das faltas. Vão se apagando as faltas aos poucos. Já a revoltada vai ter que recomeçar devendo mais. E a nossa reflexão. Justiça divina, porta sempre aberta para o nosso arrependimento, concedendo-nos novas oportunidades para realizarmos o nosso aperfeiçoamento. Do livro Reencarnação, de Roque Jacinto. Então, a porta do arrependimento está sempre aberta. A porta de nós sabermos que erramos e sabermos que nós podemos voltar atrás do nosso erro, que nós temos novas oportunidades para fazer certo, isso é uma grande oportunidade dada. E só assim a gente vai conseguir realizar essa evolução, construindo em nós essa perfeição relativa. Somente assim, aos poucos, aceitando aquilo que devemos aceitar, aquilo que vem de Deus é sempre para o nosso bem. E fazendo o máximo naquilo que nós podemos fazer, sabendo que nós temos as nossas limitações, nós somos dotados ainda de virtudes, mas também de dificuldades que ofuscam a nossa visão, mas que precisam, aos poucos, darem lado para as virtudes, fazendo com que a gente tenha mais lucidez nessa caminhada. E êxito também. Muito obrigado, meus amigos, e tenhamos todos uma boa noite.